seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Então, nesse momento de profunda, meditação sobre o caminho a seguir, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor por este momento de paz, de serenidade que encontramos nesse ambiente. Permita, Senhor, que possamos assimilar todo o conteúdo do estudo da noite e que o nosso companheiro Mauro também consiga trazer tudo que com certeza, com muito carinho, ele preparou para nós na noite de hoje e que possamos juntos, a espiritualidade amiga, ser cuidados e amados. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós, para nossa alegria, nós temos o nosso companheiro Mauro, que vai trazer para nós do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 21, Caminhos Retos. A palavra é sua até às 9. Nossa pérola da casa, que delícia para nós. Teste. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, que a gente está aqui. Não posso nem dizer retornando, não, porque a gente já está na casa, mas retornando aos estudos e dando sequência, esse mês aí, à apreciação do livro Caminho, Verdade e Vida. A prece inicial aqui, traz para nós o ensinamento de Jesus e fala de seguir Jesus. E o título de hoje fala Caminhos Retos, faz assim uma analogia de um caminho que nós temos que seguir. E aparentemente é como se fosse um caminho reto, a gente não pode desviar desse caminho. Quando a gente trabalha com esse livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, eu vejo assim que existe uma similaridade, uma aproximação muito forte, dos ensinamentos que o Emmanuel traz para nós, com o próprio título que ele coloca no capítulo. Aí a gente consegue enxergar a força desse espírito de, com uma ou duas palavras, ele já deixar para nós um caminho aberto, da gente entender do que ele vai falar. Então, apreciando esse estudo, a passagem que nos leva ao título do livro é uma passagem assim, bem conhecida da gente, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é uma anotação de João no capítulo 14, versículo 6, e é o título do livro. E a gente às vezes está estudando, a gente às vezes lê o livro e a gente não tem uma certa profundidade. Mas quando a gente pega, de uma certa forma, para estudar, aí a gente começa a ver com outros olhos, o que aquele amigo espiritual, o pensamento, o que ele está trazendo para a gente. Então eu dei uma pesquisada, a respeito da passagem do Cristo, e quando a gente pensa no Cristo, ele ensina várias coisas para a gente sabe, a gente ouve, mas às vezes profundamente a gente ainda não deu aquela aprofundada para a gente saber. Então quando ele disse, caminho, verdade e vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se relaciona num encontro com os discípulos, quando ele diz que ele ia para o caminho do Pai. E um dos seus discípulos, o Tomé, que era um discípulo assim, bem racional, diríamos até numa linguagem mais popular, perguntador, uma sinceridade de querer realmente saber. Então ele vai falar para o Cristo que ele não sabia qual era o caminho, como que eles iriam. Então Jesus vai responder para ele, e para os demais que estavam na reunião, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria ao Criador se não fosse através dele. Ou seja, ele era a porta. Ele estava dizendo que
bastava seguir os seus ensinamentos que a gente conseguiria avançar naquilo que a gente tem, que é a vontade de Deus a ser cumprida. Então, quando a gente pensa no livro, ele traz 180 capítulos, nós vamos ver que Emmanuel, nesse livro em particular, né, nos outros também, ele procura quebrar essa coisa do dogmatismo, essa coisa histórica do ensinamento, que às vezes a gente pega, por exemplo, uma passagem, a gente lê, a gente consegue falar alguma coisa, né, mas a gente ainda fica um pouquinho travado, porque falta para nós realmente um pouquinho, às vezes, de conhecimento. Então, nesse livro, Emmanuel vai trabalhar justamente trazer as passagens históricas, as passagens de Jesus, para o nosso momento atual. O momento atual que a gente vive, que fala de egoísmo, que fala de orgulho, que fala das vicissitudes que nós enfrentamos. Claro que ele alinha isso também ao outro lado, né, que são as virtudes. Mas o foco principal é trabalhar dentro dos ensinamentos de Jesus o que nos prende dentro da imperfeição. Por que nós ainda continuamos insistindo, 20 séculos depois, em coisas que já deveriam, né, não fazer parte da nossa vida. Então, é somente esse aprofundamento, esse estudo, é que vai facilitar para a gente buscar essa compreensão. E, além do autoconhecimento, nós já sabemos que precisamos de ter vontade. Né? Nós precisamos de ter uma vontade muito boa para querer fazer a mudança. Porque não é uma mudança que a gente consegue fazê-la do dia para a noite. Né? Não é vindo 7 dias, né? 7 noites, numa instituição religiosa que seja, da nossa escolha, que vai fazer com que a gente mude. Mas, claro, é importante a gente participar. Mas devemos ter uma participação mais direcionada, mais ativa, dentro dos propósitos que a gente está querendo seguir, que é justamente aquilo que é esperado de nós, que é a nossa evolução. Então, Emmanuel, nesse livro, ele vai combater as ilusões humanas, o foco na ação, dizer para nós da nossa responsabilidade individual, porque cada situação dessa trabalha justamente o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho ele traça para nós como sendo as trilhas que nós vamos seguir, né, as nossas trilhas humanas. E o que seriam essas trilhas humanas? Seriam justamente os nossos familiares, a nossa profissão, a nossa vida social, ou seja, é tudo aquilo aonde nós estamos envolvidos. Esse é o caminho. E qual que é a verdade? A verdade é o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento espiritual, através da doutrina espírita que nos reforça muito esse entendimento, e a verdade, a vida, nós já sabemos que não é essa daqui. É aquela que ele trouxe para nós dizendo que a vida continua. Né? A gente não vai ser diferente quando a gente deixar esta roupagem e chegarmos ao mundo espiritual. Porque a gente às vezes esquece desses detalhes. Né? Muitos de nós ainda, e aí eu não diria que talvez os espíritas nem tanto, porque o conhecimento já é um pouco mais aprofundado, mas muitas pessoas ainda acham que a existência é única. Né? É só essa vida, não tem uma continuidade. Para nós, graças a Deus, através da doutrina, nós já temos esse conhecimento. Então é importante que a gente consiga, né, entender isso de uma forma prática, para que quando chegar o momento, e como nós já sabemos, ele vai chegar a qualquer momento, né, e a gente ir vivenciando de forma que a gente possa chegar com pelo menos um pouco mais de condição, né, de entender essa passagem. E algumas observações que a gente, quando está estudando, vai fazendo, vai pensando. Quando a gente passa por algumas situações, né, várias afirmativas já foram feitas aqui na frente, porque não somos vítimas. Né? Não existe um Deus que castiga, não existe uma lei vingativa. Né? Nós estamos dentro de um processo, né, de resgates. Né?
um processo de provas e expiações, onde as reparações elas serão obrigatórias. Então, o tamanho da dor que nós carregamos é o tamanho da dor que nós criamos. E aí a gente tem passagens que vai trazer para nós, né, coisas simples que a gente consegue ouvir. Plantou, vai colher. Ninguém planta aquilo e vai colher outra coisa. Então é importante, né, quando a gente pensa nessas passagens, nesses estudos, aprofundar um pouquinho mais na essência do que o Espírito quer trazer para nós. E quando a gente fala de caminhos retos, que é o título, a gente consegue ver também aqui uma ligação direta com o título do livro, né? Quando a gente pega a doutrina espírita dentro das suas obras, normalmente quando se fala de caminhos retos, está se falando de retidão, está se falando de um processo, né, de nós seguirmos justamente aquilo que é benéfico para nós, né? Nós estamos tendo conhecimento e precisamos aplicar aquilo na nossa vida. O próprio Emmanuel diz para nós que nós não devemos idolatrar Jesus como sendo o Salvador. Nós precisamos vivenciar Jesus, que é diferente. Idolatria é uma coisa, vivenciar é outra. E quando a gente pensa assim historicamente, Jesus esteve aqui, ele falou por uma linguagem muito peculiar, usou muitos símbolos, né? Usou muita metáfora. E aí eu fiquei pensando outro dia, por que não foi tão claro? A gente sabe que as obras, né, os pensadores espíritas mostram para nós que as pessoas não estavam preparadas. E aí a gente consegue enxergar que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas de uma certa forma preparadas, tanto que eles foram escolhidos, mas por uma pergunta dessa que Tomé fez para ele, quando eles estavam eles, mostra que eles ainda também não tinham entendido claramente. Foi necessário todo aquele processo que a gente já conhece histórico de passagem do Cristo, para que houvesse realmente um despertamento deles, né, sem ter Cristo com eles ali para ajudar. Então, eles não tinham entendimento. Nós já sabíamos que naquele tempo as pessoas também não tinham um entendimento, não conheciam a possibilidade de vida futura. E aí eu fiquei pensando justamente nessas coisas, o quanto que Jesus, quando ele promete que vai deixar para nós o Consolador prometido, que ele ia pedir ao Pai para que nos permitisse o Consolador prometido, porque ele dá oportunidade para a gente para vivenciá-lo como se ele estivesse aqui conosco. Porque os discípulos de Jesus, eles conseguiram realmente entender Jesus foi quando ele entrou no processo da crucificação e quando ele veio, né, deixar a terra, teve o processo dele de retorno. Então, todo aquele processo é que realmente formatou, né, deu essência para os cristãos entender o valor do Cristo, a mensagem que ele estava trazendo para nós. E hoje, nessa mesma situação, nós temos o Consolador prometido, a doutrina espírita que nos explica. E mesmo assim, né, as palavras de Jesus eram aquelas de 20 séculos atrás, que talvez hoje a gente ainda continuasse tendo a mesma dificuldade. E ele deixou a oportunidade para que os espíritos, os servos de Deus, pudessem trabalhar e nos oferecer justamente essas obras de esclarecimento. Então, quando a gente pega toda a parte doutrinária e usa todas as obras acessórias, nós estamos sendo beneficiados com a oportunidade do autoconhecimento. É vivenciar o Jesus através das obras espíritas com um conhecimento muito maior. Então, quando a gente pega um estudo igual esse aqui, e a gente tem essa condição de aprofundamento, né, nós temos que colocar na condição de privilegiados, entre aspas, porque nós sabemos que não existe privilégio, né, para nenhum espírito, encarnado ou desencarnado. Todos temos a obrigação do trabalho, a obrigação do crescimento através do nosso próprio esforço. Mas eu digo privilegiados de termos escolhido a doutrina espírita,
termos tido a oportunidade de vivenciá-la e aprendermos. Porque isso vai fazer a diferença para nós. Porque quando a gente encontra a situação que nós nos encontramos de imperfeição e fazendo uma mudança de acordo com a classificação espiritual, né, nós teremos, pelo menos, diante dos nossos esforços, uma capacidade de um entendimento melhor. Então, caminhos retos, né, é a vivência prática e incondicional da lei de justiça, amor e caridade. Né? É o estado de perfeita harmonia moral entre as ações do indivíduo e as leis divinas que estão gravadas na nossa própria consciência. E isso está grafado na questão 621 do Livro dos Espíritos, que dá essa conotação para nós do que é um caminho reto. Né? Então nós precisamos ter a nossa consciência desperta, porque nela nós já temos a lei divina, nós precisamos só adequar, seguir esse caminho. E para isso nós temos o manual. Né? Nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos e todas as outras obras acessórias e até aquele mesmo Pentateuco que nos ajudam a buscar isso. E a gente vai fazendo isso por fatia. Né? Uma vez por semana a gente se encontra aqui numa palestra espírita, a gente ouve, a gente sai daqui renovado, a gente sente que a palestra às vezes foi dita para a gente mesmo, né? Ou então pelo menos ela serve para alguém quando a gente ouve, né? Mas a gente vai acumulando isso aí, mas não basta só guardar, a gente precisa realmente adentrar um pouco mais. Isso é vivenciar o Cristo nas nossas atitudes. E essa questão dos caminhos retos, ela tem 4 pilares importantes que fortalecem, que dão razão para nós entendermos esses caminhos retos. Em concordância com a doutrina espírita, a definição filosófica está se dizendo que o caminho reto é o alinhamento com o bem. O caminho reto é a trilha evolutiva que o espírito escolhe seguir quando sua inteligência e moralidade despertam. Então ele está dizendo para nós que uma vez que a gente se desperta para aquilo que nós somos e para aquilo que nós devemos ser, a gente só vai ter como definição o caminho reto na nossa vida. Porque nós vamos enxergar que toda vez que nós escolhermos um caminho que não é tido como reto, onde nós vamos dar vazão às nossas paixões, às nossas vicissitudes, através do orgulho, da vaidade e outras coisas mais, nós vamos atrasar a nossa caminhada. Por quê? Nós teremos que lembrar que a definição lá em cima diz que a vivência prática e incondicional da lei de justiça, amor e caridade é uma das premissas da definição de um caminho reto. Então nós precisamos atentar para esse tipo de situação, e eu diria assim, embora eu acho que todos nós já sabemos disso, né? O pouco tempo que a gente tem a oportunidade de ter o esclarecimento da doutrina espírita, a gente já tem essa informação, né, a respeito das nossas obrigações no que diz respeito à lei de justiça. Né? Nós não estamos em condições, e ninguém está em condições, de pensar que, fazendo, nós estamos fazendo escondido. Que aos olhos de Deus, nada fica escondido. Tudo nós teremos que nos reparar que foge à lei divina. E ele diz para nós que o caminho reto é a linha reta da honestidade, do dever e do amor ao próximo. Isso significa fazer o bem pelo próprio bem, independente de com quem, de quando e de como. Se o bem se coloca numa oportunidade para nós trabalharmos, devemos fazê-lo sem olhar. Eu não me recordo o nome do livro. Se me falha a memória, é um livro azul, acho que é Irmão X, mas eu não estou lembrando o livro. E nesse livro tem um capítulo que chama... Oh, Deus. Falhou aqui. Depois eu vou lembrar, vou falar. Hospitalidade.
Quando eu peguei esse tema para estudar, o que é hospitalidade? Hospitalidade, para qualquer um de nós que tentar definir, é tratar o outro bem, não é isso? Vou ser hospitaleiro, eu vou na casa da pessoa, a pessoa vai na minha casa, a gente vai comentar, essa pessoa foi muito hospitaleira comigo, me atendeu bem, né? No departamento de atendimento de uma empresa, a pessoa foi, né, gentil comigo, então foi muito hospitaleira em me receber. Mas na versão de Jesus, hospitalidade é a oportunidade que nós temos de servir o outro quando ele precisa. O que quer dizer isso? É na hora ele está precisando. Nós temos que estar atentos a esse tipo de chamada que o Cristo nos faz, que a vida nos faz, porque às vezes a gente costuma pensar assim, depois eu vou fazer. Um exemplo muito prático. A gente bate na nossa casa, a pessoa pede uma ajuda, muitos, às vezes por preguiça, às vezes até por outras razões, viram e falam, não tenho. Aí quando você toma conhecimento de um ensino desse, você vira e fala, Jesus bateu na minha porta, me dando a oportunidade de me testar se eu mudei com o conhecimento que ele me trouxe. E eu deixei passar. Você vai ficar incomodado. Porque você vai começar a analisar que as oportunidades chegam para você se modificar. É o verdadeiro quando você pega, por exemplo, uma peça de roupa, que isso já foi dito em algumas reuniões aqui, a pessoa vai acumulando ali, depois eu vou usar. E aí a pessoa não tem a capacidade de doação. Mas quando ela faz essa doação, ela começa a perceber que aquilo foi embora, não fez falta nenhuma para ela. Ou até melhor, chegou outra. Às vezes chegou até uma outra situação melhor do que aquela que ele tinha. E isso vai fazendo em nós um negócio que a gente às vezes não percebe, mas chama-se desprendimento. Você começa a não ter mais essa prisão às coisas materiais. E aí você começa a ficar mais leve para praticar justamente o que está sendo pedido para nós, que é o amor e a caridade. A caridade sendo feita de forma hospitaleira, quando ela é chamada. E aí quando a gente pensa na caridade num todo, não é só quando batem na nossa casa. Quantas pessoas às vezes precisam da gente para ouvir. E a gente sabe que nós temos o conhecimento, por isso nós estamos estudando, por isso nós estamos buscando, é que para quando a gente estiver diante de uma situação dessa, a gente servir. E aí nós vamos pensar, estou começando a dar conta daquilo ao qual Deus espera de mim e é o que eu também quero. Então, caminho reto, dentro desses 4 pilares, o próximo pilar que ele coloca para nós é justamente o uso consciente, que é a ferramenta, que é o uso consciente do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Nós hoje já não fazemos a coisa mais forçada dentro do determinismo de Deus. Mas nós sabemos que a ferramenta nos permite errar. Nós somos donos das nossas escolhas e, ao mesmo tempo, vamos responder por ela. E qual é o padrão de conduta de um caminho reto? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o homem de bem. E Kardec vai trazer para nós que o caminho reto é a fidelidade à consciência, o combate às imperfeições, a caridade prática. E o último pilar é a consequência. A consequência a gente já até falou aqui, a gente conhece, que é a lei de causa e efeito, né? Porque quem se desvia dessa retidão, com certeza terá reparação, né? Dentro daquela condição de entendimento e reparação. A gente não vai conseguir se libertar enquanto a gente não reparar aquilo que a gente carregou como dívida. E Emmanuel, nesse estudo, ele vai escolher uma passagem, né? Que a proposta dele é justamente quebrar esse valor histórico, esse dogmatismo, né? Preso nessas informações. Então, ele escolhe João, no capítulo 21, versículo de número 6, que diz para a gente assim: E ele, Jesus, lhes disse:
lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. É uma frase, né, simples, mas ela traz para nós muita informação. Primeiro, que ele traz aqui uma simbologia. Ele está falando de banda direita, está falando de barco e está falando de rede. Então, Emmanuel quer trazer isso para o nosso dia a dia. Então, o barco simbolizando a estrutura da nossa própria existência no mundo material e lembrar que essa estrutura é a nossa reencarnação. Então, nós somos o barco, na comparação aqui da passagem, que estamos navegando em águas calmas, águas turbulentas, águas rasas, águas profundas, águas claras e águas escuras. Isso é o roteiro da nossa vida. Cada um está numa situação dessa. E a rede é as nossas oportunidades. A gente sai buscando, todo dia que a gente levanta, as oportunidades daquilo que vai nos engrandecer. Nós vamos jogar a nossa rede para qual lado? Então, essa passagem, ela está está ligada aos discípulos trabalhando numa pescaria, numa noite escura, e eles não conseguiram pescar nada. Ao amanhecer, o Cristo aparece para eles e diz para eles: lancem para a direita, que terá êxito. Então, o Cristo mostra que o lado direito é o lado da honestidade, o lado da retidão, é o lado que todos nós temos que seguir. Por isso que ele diz para nós que o campo de ação diária vai representar para nós a nossa profissão, a nossa família, o nosso lar e o círculo social ao qual nós estamos envolvidos. E que a ordem de Jesus, quando ele diz para lançar para o outro lado, ele não diz para os discípulos: abandonem o barco. Ele diz: mude de direção. Aquilo que você está fazendo, que não está dando certo, por muito tempo na sua vida, ainda não modificou, está na hora, ainda que você ache que seja tarde, está na hora de modificar. Porque o barco não é para ser abandonado, é para ser pilotado. Então, o que você tem que fazer é aprender a pilotar o barco para que ele não fique na deriva. Por isso é a ordem dele. E ele vai trazer para nós que a nossa jornada evolutiva é como estar nas ondas. Tem hora que nós estamos um pouco em cima, tem hora que nós estamos embaixo. E tem momentos que esse mar ele está muito revoltado, né? Está muito agitado. E nós precisamos aprender a lidar. Então, quando ele chama os discípulos para fazer essa mudança, nós vamos ver que Jesus, na beira do lago, na praia, é o mesmo que nós pensarmos Jesus no mundo espiritual olhando para nós. Jesus não nos abandona. Por mais que nós estejamos em condições trevosas, por mais que nós estivermos afastados da lei de Deus, Ele não vai nos abandonar. Mas também lembra que a nossa responsabilidade é individual. Porque parte de nós queremos a mudança. Ele sempre vai ajudar, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. E Jesus diz que não abandona nenhuma das suas ovelhas. Ele deixa 99 para buscar uma para compor o rebanho de 100. Então, essa é uma introdução no que diz respeito ao título do livro, ao título do capítulo que nós estamos estudando. Então, nos resta saber qual é o pensamento de Emmanuel. O que Emmanuel pensa, né, que vai trazer para nós a respeito desse capítulo, quando ele fala o que é caminho reto. Então, começando no capítulo, Emmanuel vai começar para a gente dizendo assim: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus.
Então, aqui ele já faz uma chamada forte para nós. A vida deveria constituir por todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Qual que é o sagrado interesse de Deus? É a evolução nossa. Ele, quando nos cria, o sagrado interesse dele é que nós vamos e retornando a ele num tempo mais breve possível, prontos para servi-lo. Então, o interesse de Deus é esse. Então, cabe a nós, como ele diz aqui, prestar atenção às regras. Então, na definição de caminho reto, lá diz que nós devemos ter uma vivência prática e incondicional à lei de justiça, amor e caridade. Então, é uma chamada pelo seguinte: nós não temos muita escolha. A nossa vivência é justamente seguir o caminho reto, evitando os afastamentos. Porque toda vez que nós afastarmos, nós vamos atrasar essa caminhada. Então, hoje nós já estamos tendo conhecimento de não cometer as atrocidades que muito provavelmente nós já cometemos lá atrás. Ainda que seja tarde, nunca é tarde para começar. Então, que nós possamos realmente ter uma rigorosa observância, ele está dizendo para nós: tenha vigilância constante e coerência nas suas atitudes diárias. Não pode ser só quando nós estivermos diante da casa espírita, não pode ser só quando nós estivermos numa situação em que nós vamos fazer um formalismo para estarmos presentes. Nós temos que ser íntegros. Porque na definição anterior, quando a gente conversava aqui, a gente estava dizendo o seguinte: fazer o bem pelo bem, sem olhar a quem e quando. E lembrar que a hospitalidade é estar pronto para servir. Quando ela nos chamar, a gente tem que estar pronto. Porque se você não o fizer, a sua consciência vai te chamar. Porque a sua consciência já é uma consciência desperta. Porque caminhos retos segue quem já está despertando no caminho da moralidade. E o caminho da moralidade é o conhecimento justamente das regras de conduta de um espírito, que é o homem de bem, que está lá no livro, no Evangelho, no capítulo 17. A reencarnação é uma oportunidade, nós temos que lembrar disso. É dito muito aqui que muitas pessoas não valorizam essa encarnação e acaba levando a vida dentro da canção do nosso amigo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Ao contrário, eu que tenho que colocar minhas vidas dentro da rédea de maneira que eu saiba onde eu vou chegar. Porque na hora que eu atravessar, eu sei aonde eu vou chegar, o que é que me espera. E isso é importante, porque é uma premiação que Deus nos concede da encarnação. A gente, às vezes, tem a oportunidade de trabalhar junto dessa encarnação, mas nós sabemos que muitos companheiros não têm essa liberdade, né? Cometeram aberrações no passado que hoje o livre-arbítrio dele existe, mas ele é tolhido, né? Estão em situações muito mais difíceis do que a gente está vivendo. Nós temos grandes dificuldades, né? Todos nós aqui, na maioria, principalmente as pessoas que já avançaram aí na idade, tem um problema daqui, tem um problema dali, de saúde e tal. Mas isso é muito pequeno perto de algum dos problemas que a gente conhece. E o conhecimento nos revela, né, que pessoas estão passando um processo de expiação, não por uma vingança divina, mas por uma amorosidade de Deus permitindo esse resgate para que essa pessoa se liberte. Continuando aqui, Emmanuel vai dizer: frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Quer dizer, ele está dizendo para nós que mesmo a gente às vezes conhecendo, a gente está fugindo, né, daquilo que a gente não deveria, né? Então nós estamos colocando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né,
E estamos esquecendo que Deus estabeleceu uma lei de amor para a gente viver, né? Mas o nosso egoísmo, a pressão material, a nossa vontade de conquista, acaba nos colocando numa situação em que a gente sobrepõe a lei divina. A gente acaba agredindo aquilo que a gente não deveria agredir. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então, quando ele coloca para nós aqui compulsoriamente, ele diz obrigatoriamente. Mas é um obrigatoriamente, não é um obrigatoriamente raivoso, é um obrigatoriamente amoroso. Quanto mais a gente se afastar, né, mais nós vamos causar o desequilíbrio, né? O bom combate que a gente deve ter, a gente acaba não seguindo nele, e quando a gente às vezes quer fazer o bom combate, o que a gente faz? A gente quer fazer de ontem para hoje. A gente quer fazer de uma vezada só. E aí a gente acaba se frustrando. Porque a gente vira e fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E não é verdade. Quanto mais a gente reza, mais nós estamos nos fortalecendo. Mas é que a gente está querendo que a coisa aconteça ao nosso modus operandi. Porque quando nós estamos pedindo, nós não estamos às vezes pedindo que seja feita a vontade de Deus. Às vezes nós estamos pedindo que seja feito a nossa vontade. E a nossa vontade, infelizmente, se a gente for deixar que ela aconteça, ela tende muito mais a nos afundar do que nos aproximar de Deus. Isso é claro quando a gente consegue ter essa percepção, né? Pode perguntar para qualquer um. Queria ser rico? A pergunta é de pronto e imediata. Todo mundo quer. Só que quando você entende que a riqueza é uma das provas mais difíceis, mas as pessoas falam assim, eu prefiro a prova com dinheiro que a prova sem dinheiro. Mas é porque a gente está falando na nossa visão, e não na visão divina, aquela que coloca a riqueza na nossa mão para fazer da riqueza uma linha de progresso, e não uma linha individual. Então, a gente tem que aprender, quando um espírito chega na Terra, aquele pelo qual ele tem compromisso, ou ele já chegou, ou daí a pouco ele está chegando. O único ponto que a gente tem é só encontrar ele. E isso é muito claro na vida da gente. A gente anda, e de repente a gente encontra aquela pessoa que realmente a gente vai caminhar junto, e quando você caminha junto com conhecimento, a coisa começa a mudar um pouquinho de maneira de olhar. Você começa a entender por um outro lado. Fácil? Não é. É difícil, né? Mas o ensinamento está aí. E ele continua aqui. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate, pela perfeição própria, e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras inferiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então a gente pode ver que ele vai avançando, né, naquilo que é caminho reto, que está definido para nós, pelo próprio Livro dos Espíritos. Ele mostra para nós que o que a gente não está fazendo é justamente seguir o caminho reto. Porque ele fala aqui de capricho e imprevidência. Capricho, a gente quer as coisas de imediato. A gente pensa no material, a gente pensa naquilo que resolve para nós, a gente esquece o outro. E a imprevidência, fazendo as coisas que fogem à normalidade para um espírito em evolução. E depois a gente quer crescer. E esse bom combate que ele fala é o que a gente estava falando, né? Quando é cobrado, que vem o compulsório da lei, a gente às vezes quer resolver ainda rápido ainda. E costuma se perguntar, por que eu? O que eu fiz? E aí a gente esquece que essas sombras interiores
que a gente às vezes carrega dentro de nós, são sombras que foram criadas não nesta reencarnação, mas em outra. E, portanto, não adianta você fazer essa pergunta: o que eu fiz? Se você não consegue lembrar para essa, muito provavelmente ela está vinculada a reencarnações passadas. E este é um verdadeiro comportamento, né, de espíritos que gostam da vitimização. Sempre acham que são vítimas. Nunca querem assumir, né, a sua autoria nas suas escolhas. Mas diante de lei divina, que é lei universal, serve para qualquer parte do universo, a lei de Deus é justa, amorosa e clara. Todos nós teremos que reparar todos os desvios que nós cometemos, inclusive nos próprios pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles nos alinham com aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente não dá conta de fazer, mas a gente fortalece a nossa relação com espíritos que ainda estão presos e às vezes até vinculados com a gente, buscando essas oportunidades de se alimentar ou continuar se alimentando nesse tipo de sintonia. E a gente precisa buscar uma vibração mais positiva. E uma vibração mais positiva é nós levantarmos todos os dias, agradecendo a oportunidade e lembrar, né, para qual lado nós vamos jogar a nossa rede. Porque se nós estamos jogando para um lado e esse lado não é o lado correto, nós precisamos mudar, como foi informado pela passagem. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Aqui é praticamente a passagem de João, né? Jesus está nos dizendo, né, fortalecendo o que a gente já tinha dito, ele nos acompanha como se ele estivesse à margem do lago. No nosso caso, ele está no mundo espiritual, ou está muito próximo de nós, e a gente nem está percebendo, né, pelos seus servidores, né, nos acompanhando, tentando nos iluminar, de maneira que a gente siga, né, dentro desse mar agitado, dessa condição ao qual nós temos obrigação de seguir, né, e fazemos as melhores escolhas, né, buscando uma autoavaliação da nossa performance, fazendo um chamado à nossa própria consciência daquilo que até agora a gente tem feito, né, e daquilo que nós queremos fazer. Porque quando chega a situação para nós, ela é inevitável. A gente está numa condição e, de repente, a nossa condição de vida muda, né? Muitos de nós aqui provavelmente já tenham passado por isso, estava numa situação até muito confortável, estava achando que estava confortável demais, e, de repente, veio algum abalo e mudou a direção. Porque você tinha o convite para fazer a automudança. Você não fez essa automudança. E aí, você estaria caminhando por um caminho muito mais tortuoso. E aí o amor, a bondade de Deus acaba te permitindo que você volte para andar no caminho certo. Ele te chama pelo processo do sofrimento, pelo processo da dor, para que você entenda que o caminho pode e deve ser mudado. É como se fosse, entre aspas, né, o acerto de contas, né? Não é um acerto de contas de caráter punitivo, mas um acerto de contas de forma amorosa, sem que seja apavorante. E a ordem de Jesus é clara, né? Mude a direção, aprenda a pilotar o barco, né? O comandante desse barco é você mesmo. E ele continua: figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta
e a sua rede de interesses. Estamos lançando nossa rede para a banda da direita? Então, ele está, de uma certa forma, né, trazendo para nós um reforço, né, que nós somos um pescador. Ele faz essa comparação com a própria passagem. Né? Nós estamos em busca dos valores evolutivos. E no nosso caminho, nós vamos encontrar as facilidades, as ilusões, que acabam nos afastando. Mas como um bom pescador, para termos o resultado daquilo que nós saímos para fazer, que é a pesca, que nós possamos saber para onde nós vamos lançar as nossas redes, aonde nós vamos lançar as nossas oportunidades, de saber que nós podemos colher, né, ao final do dia, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que, de uma certa forma, também é a nossa obrigação. Porque nós estamos aqui, não é a passeio, mas justamente dentro de um processo evolutivo, onde os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções, as nossas preocupações diárias têm que ser muito bem alinhado com a vida material e com a vida espiritual. O êxito disso está justamente naquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio. Eu não posso deixar de lado a vida material, porque eu tenho obrigação para com o meu corpo físico, mas também não posso deixar de lado o meu corpo espiritual, que é o que realmente vai seguindo, né, dentro desse processo evolutivo e não morre. Então, ele convida, né, que a gente faça um exame das nossas ações diárias, tal qual Santo Agostinho, né, nos conta lá na pergunta, acho que 1109, ou 1009, ou 1019, fala a memória, que ele fazia essa avaliação. Né? Então, é um espírito que também está trazendo para nós o modus operandi de viver. Deixe eu fazer uma autoavaliação de quem sou eu e de como eu estou perante a vida. Né? Na condição de amigo, de pai, de filho, né? De genro, de sogro, de chefe. Ou seja, em todas as posições ao qual nós estamos na posição de barco. Nosso barco anda em todas as fases, né, desse lago, desse mar que ele chama para nós como vida. E ele vai fechar para nós o estudo dizendo assim: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então, um dos primeiros passos que nós temos, autoanálise. O segundo passo é escolher a banda direita, que está representado, né, dentro dessa simbologia como o lado correto. Que possamos sempre almejar seguir na banda direita, no caminho reto, buscando a autoanálise, a disciplina e o conhecimento. Porque ter disciplina precisa de conhecimento. Porque o autoconhecimento, o conhecimento em si, ele vai fortalecer o nosso entendimento. E o nosso entendimento fortalecido se torna compreensão. Uma vez que a gente entende e compreende, a gente consegue colocar na prática aquilo que a gente precisa fazer. Porque não é qualquer situação ou qualquer pessoa que vai nos desviar. Nós vamos ter uma capacidade, né, de autoquestionamento, tal qual, de uma forma um pouco diferente, fez Tomé com Cristo. Ele disse: mas eu não sei onde é o caminho, como eu vou chegar lá? Então Cristo responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente faz aquela pergunta: será que ficou claro para Tomé? Com certeza deve ter ficado, né? Porque se ele disse que era ele, o que ele estava fazendo era justamente o ensinamento e a exemplificação de como seguir. Porque ele já tinha avisado: eu não sou desse mundo, a minha vida não é desse mundo. Né? A nossa vida não é desse mundo. Aqui é uma escola, um hospital e, mais do que isso, né, um pronto-socorro de atendimento
para que seja rapidamente atendido e que a gente possa ficar em movimento de trabalho constante. Porque o trabalho, não o trabalho só de remuneração, aquele que sustenta o nosso corpo físico, a nossa família, mas o trabalho de servir, como o próprio Cristo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Assim também somos nós. Temos que buscar essa expressão de vivenciar o Cristo nos seus ensinamentos, né? É a pergunta que a gente às vezes vê alguns companheiros aqui na frente falando. Como eu agiria diante do Cristo? O Cristo está do nosso lado todos os tempos. Então essa pergunta não precisa nem ser feita. Nós já estamos diante dele com a proposta que ele já nos traz, né? De sermos diferentes, de modificarmos. Então, o objetivo final de toda essa trajetória, nossa, não são bens transitórios, não são bens materiais. São bens que não são perecíveis. A gente precisa dos bens transitórios para que nós possamos alcançar a perenidade da vida. Então, nós precisamos somente daquilo que é o necessário. O que não é necessário, não precisamos. E isso se transmite, né? Se traduz de forma muito clara. Eu preciso de uma blusa de frio. Eu não preciso de 3 guardadas no meu guarda-roupa. Claro que eu estou fazendo aqui de uma forma também figurativa, né? Você pode ter 2, 3 para você trocar aquela coisa toda. Mas o que você não pode ter é perder a oportunidade de servir quando você está sendo convidado. Você tem que ter esse desprendimento de entender que você não precisa acumular, até porque a gente não vai levar nada. E a natureza é exemplo disso. A natureza não trabalha por recursos financeiros e sobrevive. Ela está dentro do determinismo de Deus. Nós já passamos dessa fase do determinismo. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos o livre-arbítrio consciente para ser alinhado à nossa inteligência. E a nossa inteligência nos permite justamente unificar e solidificar essa condição de espíritos que vamos avançando para os mundos felizes. Assim ele encerra o capítulo de Caminhos Retos, e eu trouxe aqui uma exemplificação, porque quando a gente fala nessa passagem de Caminhos Retos, e lendo a passagem de João 21,6, onde a gente poderia colocar isso na nossa vida hoje? Porque Emmanuel está trazendo para nós o momento atual. Se eu parar e for fazer um exame agora, pensando comigo mesmo, onde eu posso colocar essa passagem? Exemplo que eu trouxe aqui. Quando a gente sai para trabalhar, a gente pode aplicar justamente essa passagem. Se o barco é a nossa reencarnação, e nós avisamos lá atrás que faz parte da nossa trilha humana, então o lado profissional nos atende. Como eu estou indo para o meu trabalho? Como eu estou me lidando no meu trabalho? De que forma eu quero construir os valores para me ganhar mais dentro da empresa que eu trabalho? É ferindo os outros? É fingindo? Ou é sendo uma pessoa caridosa, reconhecendo, ajudando o outro? Para qual lado eu jogo a minha rede quando eu estou trabalhando? Eu atendo as pessoas bem? Eu atendo as pessoas maus? Ou eu chego diante de um problema no meu trabalho e esse meu problema, ele me coloca numa situação negativa no dia? Como que eu estou me vivenciando? Então, essa é uma pequena mensagem para a gente pensar em termos de trabalho. Mas você pode pensar da mesma forma. Como que eu estou hoje diante da minha família? Da minha família menor, da minha família maior? Qual é a minha situação individual? Hoje eu sou uma pessoa com X ano, tenho X condição, já fui aposentado, hoje eu passo por um processo assim assado.
e você começa a analisar dentro dessa passagem, você conseguir enxergar a bondade de Deus, o merecimento e o seu esforço, que você vai validar toda essa vivência do dia a dia dentro dessa passagem. É um exercício que a gente pode fazer. Eu falo para vocês que eu fiz esse exercício com a minha situação que eu vivo hoje. E assim, realmente, tem coisas que a gente às vezes não se apercebe, porque a gente exige muito da gente. Mas no fundo, a gente não pode exigir mais do que a gente dá conta de fazer. E também o próprio estudo disse para nós, não se conquista do dia para a noite. Existe aí o tempo necessário à maturação. Só não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Ok? Nós te agradecemos, né, que o Senhor te dê sempre oportunidades como essa de estar, né, conosco, relembrando os ensinamentos de Jesus, né, que é a nossa oportunidade de compreender a nossa vida, né? É um método assim, eficaz. Quando a gente conhece, a gente sabe servir, né? Porque quando a gente... eu sei que os ensinamentos de Jesus é amar ao próximo, é isso, é aquilo. Mas se eu não compreendo, que no momento que eu passo a compreender, fica fácil de apresentar e de servir, né? Que o Senhor te dê, viu? Muita paz, muita perseverança, né? Para sempre trazer para a gente nessas pérolas do seu coração, viu, querido? E nós vamos, assim, interromper, né? Para os internautas e depois nós passamos os recadinhos. Vamos interromper esse encontro com a internet, levando nossos pensamentos a Jesus. Mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Que nós possamos, Senhor, levar para os nossos lares esta paz, essa tranquilidade que nós estamos sentindo nesse momento. E que agradecemos a presença da espiritualidade, que com certeza, Senhor Jesus, está aqui nos cuidando, nos fortalecendo, nos ajudando a caminhar nessa jornada que nós escolhemos, que é estar ao lado do Cristo. Senhor, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.